que ele fez o concerto com Abraão, ele botou condições. Hoje na graça, o Senhor Jesus veio, aniquilou a morte, morreu na cruz para dar vida eterna. Aniquilou a morte, dominou tudo e dizia, olha, vocês têm a salvação. Mas condicionou a salvação. Tem condição para a salvação. Então Deus não é tão bom assim não. Porque Deus é juiz. E juiz, você rouba, assalta, faz um mal lá. Quando você está perando diante do tribunal, o juiz ali não tem que ser bom. O juiz ali tem que ser justo. Porque o juiz ali vai julgar pelas leis, pelas regras. Então ele não vai olhar para você e dizer, você é bonzinho, eu vou soltar. E o crime que você cometeu? E a sacanagem que você fez lá? Então o juiz não pode ser bom. O juiz tem que ser justo. É o caso de Deus. Então Deus fez isso tudo. Aí você condicionou. Eu te amo, mas eu só vou te amar se você fizer isso. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aí você fala, tô vendo aqui. Assinou ali, fez um concerto com Deus. Mas ali você tá condicionado a fazer aquelas regras ali. Se você fizer transgredir, prevaricar, pisar, sacanear, não, no dia do tribunal, Deus vai ser bom com você. Deus é bom, mas não é otário, rapaz. Deixe de ser sem vergonha. Você transgrediu a lei ali no dia do tribunal, foda-se você. A salvação foi condicionada. Então Deus não é bom. Deus é justo juiz. Aí dá um monte de regra, o cavaleiro aqui faz, aí você não faz, transgrede, pisa, e lá no final, vou transgredir, pisar aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Lá no final, Deus é bom, cheio de misericórdia. Então o cavaleiro CCB aqui andou certinho e você andou destrambelhado aí, pecando, sacaneando, e lá no tribunal você é salvo e eu também. E eu sou o otário, que fiz tudo certinho aqui. E você lá, Deus é sem misericórdia, eu vou fazer isso, vou fazer isso mesmo, tá? Ninguém tem a ver com isso. Porque eu sou o cara aqui, Deus é bom, e não há nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus. Então, é assim. Aí chega lá, porque você acha, se escondeu nessa conversa de não há nenhuma condenação para os que há em Cristo Jesus, sacaneou, você acha que lá no juízo você passa direto. Passa enquanto tá me entrevistando, você passa assim na surdina e tá tudo bem. Vai se lascar, otário. Deus não é bom não, rapaz, Deus é justo. Aqui, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. E terrível, o que quer dizer aqui terrível? Poderoso e terrível. Terrível é que se você transgredir, ele não vai mais passar a mão na sua cabeça não, mané. Porque não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. No dia no juízo, na hora que ele chamar a morte, na hora que Deus chamar a morte, ele não vai olhar para sua cara. Então Deus não faz acepção de pessoas. Aí Deus é assim, né? Deus é assim. Aqui, olha como é. Olha, veja como é o caráter de Deus. Veja quem é Deus. Aqui, Deus é um sujeito que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Deus é assim. Agora me diga uma coisa. Você diz que é filho de Deus e você faz acepção de pessoas e aceita recompensa. Esse aqui é meu amigo, esse aqui é meu amigo, esse aqui é meu brother, esse aqui é meu brother, sabe? E você faz justamente ao contrário de Deus. E você diz que vai para o céu. Deus não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensa. Propina, extorsão, jeitinho, mãozinha nas costas, presentinho para lá, presentinho para cá. Deus não aceita isso. E você diz que é filho de Deus e faz isso. E você acha que vai para o céu. E você acha que é filho de Deus. Então se Deus não faz, você faz e quer ir conhecer Deus. E quer ver Deus. E diz que vai ver Deus. Não diz que tal pai, tal filho, assim como eu. Você acha que um pai honesto assim vai querer ter um filho trambiqueiro e pecador safado? Porque se você faz isso, é safadeza. E você acha que no céu vai entrar safadeza? Porque se Deus é assim, ele exige que você seja assim. Porque um pai tem um filho assim, porque um pai sendo assim, ele exige que o filho seja assim também, senão vai envergonhar ele. Ou um pai sendo assim, vai gostar que um filho seja bandido, seja um estelionatário, que dê golpe aí nas viúvas, que seja assaltante de banco,
que seja um criminoso, um fora da lei, um pervertido, um perversor, um transgressor. Se toca, rapaz. No dia do juízo não tem bons, porque a palavra diz que no dia do juízo não tem misericórdia. Então aquela palavra lá que Paulo falou, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão de acordo com a doutrina que é a Bíblia, com as regras, com os mandamentos. Não é com a doutrina do ancião não, cara pálida. É com a doutrina, os mandamentos de Deus. Para os que estão em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus faz as obras que estão em Cristo Jesus. Quem é de Deus faz as obras de Deus. E o que são as obras de Deus? Aqui, ó, não fazer acepção de pessoas. Essas são obras de Deus. Olha aqui, ó, que não aceita recompensa. Essas são as obras de Deus. Quem está em Cristo Jesus faz as obras do Senhor Cristo Jesus, que estão escritos lá no Novo Testamento, que o próprio Senhor Jesus disse que tem que cumprir os mandamentos, como diz lá no mancebo de qualidade. Então, quem está em Cristo Jesus faz as obras de Cristo Jesus. E as obras do Cristo. E o que foi que o Senhor Jesus fez na terra? Ele cumpriu as ordens de Deus. E se Jesus cumpriu as ordens de Deus, que era filho, você não vai cumprir. Você não quer cumprir. Então você é melhor do que o Senhor Jesus. Aí você chega e diz, não vou cumprir as obras de Deus não. Mas o Senhor Jesus Cristo fez. O Senhor Jesus está querendo ser muito crente. Está querendo ser mais crente que os outros. Sabe por isso que morreu cedo. Então o Senhor Jesus fez as obras de Deus. E as obras de Deus foi não fazer acepção, não receber recompensa. O Senhor Jesus recebeu recompensa de alguém? Se corrompeu? O Senhor Jesus fez acepção de pessoas? Então, se o Senhor Jesus fez as obras de Deus, você não vai fazer as obras de Cristo. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E para os que estão em Cristo Jesus, fazem as obras do Senhor Jesus, que fez as obras de Deus. Agora, se você não faz nenhum dos dois, você é mentiroso, rapaz. Você é um sem vergonha. Você é um sem vergonha. Toma vergonha na cara. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Que faz justiça ao órfão e à viúva. Justiça ao órfão e à viúva. Ou seja, tanto faz para ele faz justiça. Então, se você desprezar, aqui a viúva, aqui não é só viúva da mulher que perdeu o marido, não. É pessoas que estão vulneráveis, sem condição, pessoas que não têm amparo. Porque a viúva, ela não tem amparo. O órfão, ele não tem amparo. Amparo financeiro, amparo material. Então aqui quando a escritura fala de órfão e viúva, porque naquele tempo não tinha o INSS, não tinha plano de saúde. Então naquele tempo, se a viúva não tivesse filhos, porque naquele tempo, a força de trabalho era braçal. Se você não tivesse braço para trabalhar, uma família grande para trabalhar, você tinha que contratar alguém para fazer o serviço. Para você contratar alguém, você tinha que ter dinheiro. Se você não tivesse terra para cultivar, e se você, mesmo que você tivesse terra, não tivesse gente para cultivar, você teria que pagar. Se você tivesse um sítio pequeno e colhesse coisas, mas se você fosse sozinho, como é que ia produzir no sítio? Se você não tinha dinheiro para pagar mão de obra, você sozinho não ia dar conta. Então, naquele tempo, se a mulher perdesse o marido, ela estava ferrada. Se a mulher não tivesse filho, ela estava ferrada. Porque era a força de trabalho, quanto mais filho tinha, mais força de trabalho tinha. Então, quando a mulher era viúva, ela perdia o desamparo, não tinha INSS, não tinha benefícios do governo. Se você fosse órfão, seu pai e sua mãe morresse, você estava lascado, você tinha que mendigar. Então, quando a Bíblia fala de órfão
e de viúva, ela está falando de pessoas desamparadas, de pessoas sem condição financeira, de pessoas que vivem na pobreza. Por exemplo, 3 tipos de pessoas que viviam na pobreza: viúva, órfão e estrangeiro. Porque estrangeiro, até hoje, você não vê aí na Europa, em outros vários países, estrangeiro é uma pessoa mal vista em outro território, a não ser que ele tenha condição e tenha posição, porque as pessoas acham que o estrangeiro tira os empregos dos naturais, dos nativos. Então naquele tempo era muito mais. Você não vê a viúva lá, a sunamita, que o credor veio para pegar o filho dela como pagamento da dívida? Então, aí se Deus permite, levava o filho dela era aquele que trazia comida para a mesa dela, fazia um bico aqui, outro bico ali. Então, aquele filho da sunamita que estava devendo, o credor já tinha ameaçado ela de levar o filho dela como pagamento da dívida. E quem ia dar o sustento para ela? Ela ia passar fome, sabe? Então, a viúva, o órfão e o estrangeiro são pessoas desamparadas, que não tem amparo. Então, se alguém não fizer nada, ele, coitado, ele padece, passa perrengue. E aí, Deus é assim, ele se preocupa com o órfão, com a viúva, com o desamparado. Você não vai ser assim? Se você não for assim que nem Deus, você não faz as obras de Deus. Se você não faz as obras de Deus, você não é filho de Deus, você é um sem vergonha, rapaz, mentiroso. Você só vai na igreja, dá glória, glória de Deus, aleluia. Aí vai na visita, xalamaná, e você é mentiroso, rapaz, descarado. Para ser de Deus, tem que fazer as obras de Deus. Se você não fizer as obras de Deus, você é um sem vergonha. Simples assim, mentiroso. Isso aqui está escrito para quê? Porque se Deus é assim, você tem que ser como o seu pai. Se você não for como seu pai, você é mentiroso, você é do diabo. Porque o diabo fala, mas não faz. O ministério fala, mas não faz. Porque o ministério é o capeta, é do demônio. Ele fala, mas ele não faz. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás. Se você não faz o que está escrito aqui, como é que você teme a Deus? Se você não faz o que está escrito aqui, você está servindo a Deus? Porque o servo faz aquilo que o seu Senhor mandou. E o Senhor mandou que você faça isso. Então, se você não faz isso, você não está servindo, você não está fazendo o que o seu Senhor mandou. E o que foi que o seu Senhor mandou? Que você faça isso aqui. Ele está dizendo para você amparar os desamparados, você não fazer acepção de pessoas, você não aceitar recompensas. Você é um servo e não faz o que Deus manda, você não é servo, você é mentiroso. O ministério, explica isso aqui. Primeiro porque eles são vigaristas, estelionatários espirituais, estelionatários entre aspas, espirituais. Eles não vão ler isso aqui. Se eles lerem, ele não vai explicar, porque não interessa para eles. Primeiro porque eles não querem ser, porque eles são filhos do demônio, do diabo. Primeiro eles não querem ser, para dar exemplo. Segundo que eles são pecadores mesmo.